Fulano quer estuprar e matar Maria. Ciclano acha um absurdo que fulano queira estuprar e matar Maria e sugere que não se faça nada com Maria. Beltrano é moderado. Beltrano acha que para a gente chegar no meio termo entre fulano e ciclano, a gente deveria só estuprar Maria. Matar Maria é exagero, não estuprar nem matar Maria também é exagero. Vamos chegar no meio termo, vamos ouvir os dois lados, porque os dois lados podem ser radicais, os dois lados com suas ideologias, suas crenças, vamos ouvi-los e vamos chegar ao meio termo, vamos ser ponderados. O nome dessa falácia que eu acabei de escrever é falácia do falso meio termo, tá? Ou, o nome em latim mais chique, mais pomposo, argumentum ad temperantiam. Consiste em pressupor certa temperança, certo meio termo, onde não cabe, tá? Em vários momentos não cabe. Então, o extremo reside num lado e a ponderação reside no lado radicalmente oposto a esse lado. Eu usei um exemplo drástico para explicar uma falácia sem que ninguém vá discordar dela, sem que a gente não suscite questões sobre se o certo seria estuprar e matar Maria ou não estuprar. Eu espero que todo mundo, embora seja quase impossível conseguir concordância completa nos dias de hoje, eu espero pelo menos todo mundo que esteja inscrito aqui no canal concorde que o extremo, de que a gente não deve fazer nada com a Maria é o correto, tá? Então, antes de tudo, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar todo mundo a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e se quiser a partir de R$2, tá? Contribuir com o Apoia-se porque ajuda muito. E agora eu queria dizer, que como tá rolando uma coisa muito legal que eu tô gostando no canal, que é eu fazer vídeos, as pessoas comentarem, eu fazer vídeos sobre os comentários, etc, tá? E tá tendo engajamento interessante. Eu fiz um vídeo agora sobre esquerda e direita, tá? Que vai render vários outros vídeos, porque rendeu vários comentários interessantes. E antes de fazer vários outros vídeos, inclusive respondendo diretamente esses comentários, eu preciso fazer esse vídeo sobre radicalismo e extremismo, tá? E a falácia do falso meio termo, ela precisa estar muito clara, porque eu me considero radicalmente de esquerda, mas eu não me considero um extremista de esquerda, tá? Então isso precisa ficar muito claro. Não existe, eu não lembro de ter lido isso em lugar nenhum, tá? Eu tô fazendo uma distinção própria entre o que seria um radical de esquerda e um extremista de esquerda. Infelizmente, eu não posso citar a bibliografia, eu vou simplesmente fazer uma reflexão, inclusive sem roteiro, como eu venho fazendo e vem dando certo, de maneira experimental, para que vocês critiquem, para que vocês deem sugestões, porque é bastante interessante, para que o pensamento possa ir se tornando mais maduro, tá? Então eu vou simplesmente fazer umas pequenas reflexões, porque que eu nem usava esse termo, na verdade, mas com essa reflexão eu gosto de me dizer que eu sou radicalmente de esquerda e eu não sou um extremista de esquerda, até porque, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, de passagem, eu fiz um vídeo que foi acusado de ser demasiadamente esquerdista, mas 2 inscritos no canal, que depois eu vou comentar no próximo vídeo, falaram que eu falei, nem citei a teoria da ferradura, porque eu não estava nem pensando nela, mas de fato o que eu falei foi muito parecido com a teoria da ferradura, que a extrema esquerda e a extrema direita são muito parecidas. Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, inclusive usando a Sabrina Fernandes, que é um canal que eu gosto, que tem um vídeo sobre isso também, fazer uma reflexão. Mas antes de tudo, uma reflexão mais pura sobre o que é ser um radical de esquerda, A Sabrina Fernandes se diz, eu também então me digo, mas de maneira diferente, porque eu me digo pós-moderno, ela é marxista, etc. Mas não vem ao caso, tá? Radical de esquerda no sentido de que eu olho para o mundo e eu vejo que basicamente tudo, em termos pelo menos políticos, éticos, do que eu estudo, precisa ser mudado, tá? Na verdade, eu diria que a política, que a filosofia, que a busca pela liberdade, que a busca pela igualdade, que a busca pela justiça, da minha perspectiva pós-moderna, é uma busca infinita, é uma busca incessante, Então, seria eu um eterno progressista. Se a gente estivesse num mundo maravilhoso, onde as pessoas não estão morrendo de fome, onde, ainda acho, não sonho, não imagino com o paraíso onde todos os problemas estão resolvidos, tá? Ainda acho que existiria espaço para fazer filosofia, para fazer críticas políticas e para continuar tentando melhorar o sistema. Então, existe aí certo espírito progressista, certo espírito de radicalismo no sentido de mudança, O sistema penal brasileiro precisa mudar, o sistema jurídico inteiro precisa mudar, o modo como a gente entende a ética,
né? Eu me considero, enquanto pós-moderno, eu sou um crítico da metafísica, da epistemologia, da própria ciência, da própria razão, enfim, basicamente todas as áreas do conhecimento, na medida em que eu entendo, né, que conhecimento é uma coisa que está começando agora, a humanidade está se encaminhando, a gente acha que 2.000, 2.500, 5.000 anos que seja, dessa produção de conhecimento, é grandes coisas, quando, né, de uma perspectiva mais nietzschiana, isso é um minuto, nem um minuto, isso é um segundo cósmico. Tá? Então a humanidade está num período ainda em que ela está engatinhando em termos de conhecimento e já está quase destruindo o mundo, né? Porque na ciência o conhecimento é acumulativo e a gente construiu muito conhecimento bélico, a gente construiu muito conhecimento predatório no mundo e pouco conhecimento para lidar com isso, e a gente se encontra hoje num momento crítico, tá? Então, nesse sentido, sim, eu sou radical, nesse sentido eu vejo que a tendência de manutenção do sistema, né, o conservadorismo, a manutenção do status quo, as pessoas não gostam de ser criticadas, elas não gostam que você fale, o modo como você vive a sua vida é ruim, tá errado, é nocivo para você, é nocivo para os outros, é nocivo para o mundo, as pessoas odeiam isso, tá? E eu entendo, né, eu também tenho todas essas coisas, eu não me coloco em nenhum estado puro, eu tenho toda uma série de vícios também nesse sentido, então é humano, demasiado humano isso, né? Mas a gente precisa achar uma saída, né, para que a gente não tenha toda essa defesa desses status quo que está destruindo o mundo, que está fazendo com que, mesmo com bastante comida, as pessoas estejam morrendo de fome, que as pessoas estejam cada vez mais depressivas, que as pessoas estejam se suicidando em níveis altíssimos, tá? Então, de fato, eu vejo o mundo e eu vejo que tem muita coisa errada em várias áreas. Me sinto angustiado por não poder estudar todas elas, muitas vezes ter que falar de maneira um tanto quanto superficial sobre, né, os erros de uma área ou de outra, porque eu realmente não tenho como se aprofundar em tudo. Me concentro na filosofia, então nesse sentido, eu assumo uma postura radical de esquerda, não no sentido de que existe uma esquerda maravilhosa que tem todas as soluções para o mundo, é exatamente o oposto, no sentido, né, primeiro você define para onde você quer ir, qual que é o lado que você quer ir, né, se você quer ir para esse lado de manutenção dos privilégios, de deixar o mundo como está, que as injustiças e as desigualdades não são tão problemáticas, etc, porque os ricos merecem ser ricos, os pobres merecem ser pobres, né, você está indo para esse lado, ou você está indo para um outro lado que você vê, não, o mundo realmente precisa mudar drasticamente, as pessoas pobres elas são muito mais vítimas de um sistema injusto do que meritórias dessa pobreza, e os ricos são muito mais privilegiados de um sistema injusto do que meritórios dessa riqueza, tá? Então, uma vez que você define mais ou menos para que lado você está arrumando, né, esquerda ou direita, você ainda tem uma tarefa muito grande pela frente, tá? Então, sim, eu me coloco radical de esquerda nesse sentido de que a gente tem que estar sempre estudando, sempre mudando, é uma tarefa infinita, sempre questionando os valores, criando novos valores, testando esses valores, tá? Não existe, eu não sou um racionalista que acha que a razão é capaz de, por si mesma, decidir o certo e o errado, qual que vai ser o mundo, qual que vai ser o rumo do mundo e qual que seria a ideologia política, a teoria política, as ferramentas políticas corretas que vão resolver o mundo. A razão não é capaz disso, tá? Então a gente precisa experimentar mesmo, é uma atitude experimental, a filosofia, a política, a cultura, a ética, são atitudes experimentais. Nesse sentido eu sou radical, inclusive epistemologicamente falando, tá? E agora eu não sou um extremista, né? Eu não sou um extremista no sentido, existem várias armas que os extremistas usam, né? Perseguição de adversários políticos, tortura, campos de concentração, inúmeras formas de violência. Para mim a única coisa que legitima a violência é combater a própria violência, né? É claro que se alguém vem com pedras ou com metralhadoras, você não vai fazer ciranda, você não vai dar flores para essa pessoa, você não vai fazer paz e amor e de repente essa pessoa vai se conscientizar, você não vai nem trazer bons argumentos, belos argumentos, né? Existe certa compreensão de que a argumentação e a conscientização tem um poder muito maior do que elas têm. Não tem, tá? Então a gente precisa muitas vezes de ferramentas que a gente não gostaria de usar, mas o extremismo é quando a gente se sente demasiadamente confortável, né? Porque a gente se acha
tanto que está no lado certo que a gente se pressuponha, que a gente se propõe a usar as armas que a gente deplorava no início, né? Eu acho que quem assistiu Game of Thrones, né, a Daenerys com o dragão tocando fogo em tudo, representa um pouco, né, a angústia que algumas pessoas têm com lados extremistas, tá? Então eu não me considero de extrema esquerda, eu não me considero um extremista de esquerda, eu me considero radical. Tô tentando distinguir termos que não estão claramente distintos no espectro político, tá? Mas sempre que a gente precisar recorrer à violência, recorrer, né, a armas que a gente não gostaria, a coisas que a gente não gostaria, tem que ser sempre pressupondo falibilidade, tem que ser sempre quando a coisa realmente chega num extremo, né? Se existem outras soluções, se existem outras saídas, a gente deve optar. Eu sou um pacifista, eu nunca briguei na vida, nunca bati, nem nunca apanhei, só brigarei na vida se for necessário, né? Se em algum momento alguém vier me agredir e para isso eu precisar me defender. Então, quando você se sente muito confortável, né? E vários grupos na história da humanidade, a história da humanidade, diga-se de passagem, ela é um banho de sangue, né? A ideia de que se você não atacar, vão te atacar é uma constante na história da humanidade. Então também ficar de, é porque mataram aqui, mataram ali, realmente lamentável, né? Que tenha tanta violência, mas cada violência, né? As lutas têm que ser analisadas dentro do seu contexto, não dá tempo de estudar todas elas, também não sei se a gente deveria sentar e julgar todas elas, o ideal seria aprender com elas para não repetir nem a violência, nem muitas vezes o excesso de passividade, que também pode gerar violência, tá? Então se, né, naquele dilema inicial, né, fulano, ciclano e beltrano, né, o ciclano e o beltrano, o fulano e o beltrano vão fazer algo muito ruim com a Maria e o ciclano, tô me confundindo aqui, e o ciclano conseguir, né, usar da violência para impedir eles, ele deveria usar da violência para impedir eles, tá? Então a gente tem questões muito complicadas, muito complexas, e a linha tênue, né, entre o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, como que a gente vai criar esse mundo melhor, que eu particularmente luto por ele, é bastante complicado, existe bastante estudo, existe bastante presunção de falibilidade, né? Pressupor que você pode errar, existe aprender com as experiências passadas, com as ferramentas que a gente tem, tá? Então, nesse sentido, eu sou de esquerda não porque eu tô generalizando, não porque eu demonizo alguma coisa, é porque realmente, né, eu inclusive demorei muito tempo para me entender como eu me entendo hoje, tá? Estudei muito tempo, vai fazer 20 anos que eu entrei na filosofia. Muitas vezes os inscritos vêm e falam, mas você tá tirando do nada essas coisas que a direita defende privilégio, não é bem assim. Eu também já achei que não era bem assim, eu estudei muito liberalismo, estudei conservadorismo, mas olha, analisando os fatos, né, quando a gente chega num momento crucial, quando a gente vê os Estados Unidos elegendo alguém como Trump, e você vê a direita defendendo fortemente o Trump, quando você vê um Brasil elegendo um Bolsonaro, a direita defendendo um Bolsonaro, ainda que depois saiam do barco, né, de maneira muito mais oportunista, na minha opinião, fica difícil dizer que não, né, que não estão defendendo privilégios e uma série de outras coisas inadmissíveis, né? A gente vive num mundo onde existe concentração de riqueza, 1% concentra uma quantidade absurda de riqueza, existem pessoas morrendo de fome e a maior parte, acho que todas as pessoas de direita na minha vida que eu discuti até hoje, elas não veem um problema na concentração de riqueza, tá? A maior parte delas usa o discurso de o problema não é a concentração, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Isso é uma mentira deslavada, isso não tem nada, não tem um fato que corrobore isso, tá? Então eu tenho bastante problema sim, eu sou radical nesse sentido, mas eu não sou extremista, tá? Então é isso, né? Espero que tenham gostado, espero que coloquem aí suas críticas para que eu possa também pressupor a minha própria falibilidade e boa noite.